Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O Deus que te chama pelo teu nome. É um trecho da Bíblia que está em Isaías 45, versículo 3, da qual Deus vai dizer de riquezas e tesouros escondidos. Logo, sabemos que se trata de riquezas espirituais, mas também materiais para a nação de Israel. Mas o interessante é como Deus fala com Israel e o estado que Israel estava. Na época de Isaías, Israel estava numa situação muito complicada. Israel ele não se prendia a Deus, em nenhum momento. Talvez sim, em algum momento, no ministério de Isaías, Israel vai ter uma vida consertada diante de Deus. Israel vai estar digno de estar diante de Deus, ou seja, Israel estará longe do pecado, principalmente do pecado da idolatria, porque Israel nesse período era muito idólatra. E por isso Israel vinha passando por vários momentos de dificuldade. E quando Israel chegava num estado assim deplorável, no estado de imundícia espiritual, era o momento que Deus usava os profetas para falar com eles. Isaías, nesse caso, é um. E muitas das vezes Israel não queria uma reconciliação com Deus. Eles preferiam buscar nos deuses que eles conheceram quando entraram na Canaã e se prostituíram, espiritualmente falando, porque o amor que deveria dar a Deus, Israel estava dando a deuses. E esses deuses, na verdade, não são deuses, porque Deus só existe um. As pessoas fazem os seus deuses, mas o que o homem faz não é real. Real é aquele que fez o homem, que é Deus. Mas os deuses que os homens produzem são tão falsos, são tão pobres, são tão insignificantes quanto aqueles que os criaram. Mas Deus que criou os homens, Deus que nos criou, esse Deus sim, é o único Deus. Ele mesmo diz: ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas Israel vivia idolatria. E se você analisar o capítulo de 45 de Isaías e os textos anteriores e posteriores a esse, os contextos, melhor dizendo, você vai ver que Israel estava numa situação complicada. Israel estava perdido. Israel estava entregue aos demônios, entregue aos falsos deuses, mas temia sair de lá. Os mais velhos que viviam nisso colocam aquele terror espiritualmente, psicológico, vamos dizer assim, os mais novos, de fazer com que eles permanecessem naquela situação de pecado, achando que teria, talvez, quem sabe, uma reviravolta que os deuses iriam atendê-los e abençoá-los. E é assim como os homens vivem hoje. As pessoas, elas não querem reconhecer a Deus. Elas não querem servir a Deus como verdadeiro Deus. Elas não querem. Elas querem buscar algo que possa enriquecer os seus desejos,
aumentar as suas ganâncias. É assim que vive o homem. E quando se trata de um fato espiritual, eles procuram assim um Deus que faça as suas vontades, mas que não proíba os seus atos pecaminosos. E Deus não é assim. Quando Deus nos proíbe de pecar, na verdade está nos protegendo do mal. Porque o mal opera em nós através do pecado. É do pecado. Mas Jesus Cristo veio mandado por Deus para nos livrar da lei e da morte e do inferno. Para nos livrar do pecado. Porque o pecado é o salário da morte. É o pecado que nos mata espiritualmente e que nos matará eternamente se nós não buscarmos refúgio em Deus. Por isso, Deus nos proíbe de pecar. É como o usuário de drogas. Ninguém vai ajudar um usuário de droga lhe dando mais drogas. Vai piorar a sua situação. Então, Deus não vai ajudar o homem ajudando ele a pecar mais. Não, aí Deus estaria traindo a sua natureza e colocando o homem cada vez mais na perdição. Por isso Deus nos proíbe de pecar, porque Deus sabe que o pecado acaba com o homem. E Israel estava nessa situação, no lamaçal de pecado, e numa miséria espiritual, numa miséria financeira também, porque o país estava quebrado e vivia se quebrando várias vezes, porque várias vezes o povo se rebelava contra Deus. E Deus fala através do profeta Isaías que daria a Israel tesouros escondidos, espiritual, riquezas que eles não conheciam, espiritual, porque a riqueza que eles conheciam é o que você pode ver, é essa riqueza que você conhece. A riqueza que você conhece é casas, mansões, iates, carros importados, avião, viagem, alto salário, dinheiro. Essa é a riqueza que você conhece. Mas a riqueza que você não conhece é a riqueza que está no céu. E Deus quer te dar essa riqueza. Deus quer nos dar essa riqueza. Ele fala, eu sou o Deus de Israel, o Deus que te chama pelo teu nome. O importante desse texto, te chama pelo teu nome. Isso é um ato de intimidade, porque Deus nos trata com intimidade. Deus quer uma intimidade com o homem. E não é uma intimidade de um amigo, de farra, de um amigo de copo, de um amigo de boteco, não é nada disso. É uma intimidade fraternal. É uma intimidade de pai para filho. Quando o pai chama o filho pelo seu nome, porque foi ele que foi o responsável por ter ele nascido, e foi ele, o pai, juntamente com a mãe. Quando eu falo pai, eu digo os pais, juntamente com a mãe, que o colocaram o nome, que o criaram desde pequeno e observa-o desde pequeno, e sempre que o chama para lhe presentear com algo, para lhe dar algo necessário e até mesmo para lhe repreender, ele chama pelo nome. É uma intimidade. Amigo chama por apelido. Hoje em dia os apelidos são cada vez mais irreverentes, né? Mais irreverentes, mas Deus não chama pelo nome. É pelo nome. Ele lembra hoje de nós, como lembrava de Israel, e diz que daria riqueza espiritual a Israel, que vivia uma miséria tão grande, principalmente espiritual, por causa da idolatria, mas ele chama Israel pelo nome. E assim é nos dias em que vivemos. Os homens
muitos desviaram-se, muitos, mas muitos, deixaram o lugar do culto, o lugar de servir a Deus, estão mergulhados no lamaçal de drogas, de bebida, de fornicação, de promiscuidade, de adultério, de engano, de palavrões, de músicas obscenas. Mas Deus continua chamando pelo nome. Deus está lhe propondo intimidade. E muitas dessas pessoas estiveram já antes numa situação complicada, difícil. E elas encontraram em Deus um refúgio, um alívio. Mas deixaram de lado a Deus. Deixaram o lugar do culto. Eu converso com diversas pessoas. E elas dizem ter saudade do tempo que serviam a Deus, mas não conseguem ou não querem voltar. Estão no lamaçal de pecado. Vivem brigando quando são casados. Vivem brigando com os pais. Vivem abandonando amigos, abandonando a família o tempo todo. E não quer se voltar para Deus, mas Deus continua chamando, e Deus lembra de onde tiraste essas pessoas, de onde elas estavam, numa situação complicada, e o refúgio que Deus lhes deu, lhe trouxe para uma vida mais ampla, uma vida mais confortável, e eles simplesmente esqueceram de Deus. Mas Deus lembra essas pessoas, dizendo: lembra-se de onde eu te tirei. Mas eu não quero condená-las. Eu quero reconciliar. Eu quero ter vocês de volta. Porque o que é meu, eu quero dar-te como herança. Essa herança é os tesouros escondidos. É as riquezas que não conhece. Porque a tua vida vai acabar. A tua idade, essa força que você tem para baladas, para esse tipo de coisa, vai acabar. Você vai perder suas forças. E você vai perder a sua vida. Mas Deus está te chamando para estar com Ele. Porque com Ele as coisas são mais reais, porque elas são espirituais. E a força nunca acaba. Nunca acaba. E a vida nunca acaba. E a riqueza daquele que anda com Deus nunca acaba. Nunca existe um velho espiritual. Todos se renovam. A própria palavra diz que os que confiam no Senhor, como águia voarão, subirão até as nuvens, andarão, correrão sem se cansar. Correrão sem se cansar. Portanto, lembra-te de onde o Senhor te tirou. E volte para Deus. Você que não conhece a Deus, não importa como seja a sua vida, se você é rico, se você é pobre, você está no lamaçal. É no lamaçal de pecado. E o final da tua vida é um poço, não de lama, mas é um poço gigante, que é chamado de tão grande que ele é, de lago de fogo, que vem logo após um lugar muito triste, que a Bíblia cita, que é o inferno. E você precisa de Cristo. Você precisa de Deus para sair de lá. Para não ir para lá, na verdade. Porque se fores para lá, de lá nunca mais sai. Mas só Deus pode livrar o homem dessa vida de pecado e colocá-lo na vida de justiça, que é a vida do lado de Deus.
Deus hoje te chama pelo nome. Ele está usando a intimidade porque Ele é o seu Pai. Querendo você ou não, Ele é o seu Pai. Se você anda com Deus, você reconhece o seu Pai e anda com Ele. Mas se você não anda com Deus, você deixou o seu Pai e está andando com inimigos. Pessoas que se colocaram no lugar do seu Pai, que é Deus. Você está andando com deuses, com santos, com entidades, com deuses que você não sabe nem quem é, mas que assumiram o lugar do seu Pai, que é Deus. Largue esse engano, largue esse lamaçal de pecado, porque Deus te observa com olhos de amor. Mas esses deuses, eles apenas lhe dão o que é necessário para você ficar preso a eles. Mas espiritualmente falando, eles são como chacais. Que vê o chacal, ele vê um animal agonizando, morrendo. E ele fica ali, deitado, sentado, observando o tempo todo, até aquele animal morrer, para ir lá e se apoderar dele. E você está nessa situação. Eles estão apenas esperando você morrer. Apenas esperando você morrer para destruir-te completamente. Mas Deus ainda te dá a oportunidade. Não importa qual seja a sua situação. Não importa. Você pode achar que você não tem mais jeito. Você pode achar que a tua situação já é final, já é terminal. Mas tem jeito. Tem jeito. Porque, na verdade, quando você está longe de Deus, você está morto. Mas Deus é o que vivifica. Ele é o que aviva. É Ele que dá vida aos mortos. E o morto espiritual é esse que Deus mais gosta de dar vida, de trazer a vida, de trazer ao seu aconchego e trazer para junto de si, para que você se torne herdeiro de todas as coisas nos céus e na terra, herdeiro de todas as coisas, porque a Bíblia diz que somos co-herdeiros em Cristo Jesus, mas através de Cristo tomaremos posse da terra. Não é essa terra, não é esse lugar, é o lugar que Cristo falou. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Eu vim para esse reino humano de vocês, mas para levar aqueles que me ouvirem para o reino do meu Pai que está no céu. Não importa, Deus está te chamando. Deus quer você de volta. Deus quer você no lugar da bênção, no lugar da vitória. E quer viver eternamente com você no reino celestial. Pois essa é a maior promessa de Deus para nós. E essa promessa, ela se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele veio e nos trouxe o Evangelho. E o Evangelho que é pregado, que alcança as pessoas e as levam à vida em Cristo e nos leva à presença de Deus. E esse mesmo Jesus que nos trouxe o Evangelho, esse Evangelho, nos deu uma missão de levarmos esse Evangelho às pessoas, de levarmos esse Evangelho aos nossos amigos, nossos irmãos, de levarmos esse Evangelho a todos que necessitam, assim como nós também somos carentes e fomos necessitados da presença de Deus.
E esse Jesus disse: eu vou voltar. Eu vou preparar-vos lugar, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Hoje Deus te chama, e te chama pelo seu nome, porque Ele lhe conhece, Ele lhe criou, Ele é o seu Pai, e Ele não quer perder você. Atente para Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus te chama. Não endureça o seu coração. E faça a melhor escolha da sua vida. Escolha a Deus e viva. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço. E que Deus nos abençoe sempre.